Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. A Digiplan Sistemas Auditivos é especializada no cuidado da audição, do equilíbrio, avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. Atua com processamento auditivo central, avaliação audiológica, reabilitação labiríntica, bera, teste da orelhinha, além de treinamentos e terapias. Com atendimento personalizado, cada detalhe é pensado para melhorar a sua qualidade de vida. Agende seu horário 12 3943 3083. Praça Dr. Maurício Cury, 120, Centro de São José dos Campos. Digiplan Sistemas Auditivos, o cuidado que a sua saúde merece. Para você, oferecimento Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com um programa para você, com muita informação e conteúdo. Eu sou Stephanie Keller e já inicio te convidando a estar em nossa companhia nessa manhã de domingo, porque hoje o programa está repleto de informações para trazer a diferença no seu dia a dia. E a gente vai falar sobre reposição hormonal, sobre testosterona, hormônios. Você já percebeu como esses assuntos estão cada vez mais presentes nas nossas conversas? Hoje a gente até costuma brincar. E aí, como está a sua ferritina e a sua B12? E também surgem assuntos como, e a sua testosterona? Você já está fazendo reposição hormonal? Mas até que ponto reposição hormonal significa saúde? E quando algo que parece solução pode se transformar em risco? A gente vai entender melhor o papel dos hormônios no organismo e os cuidados necessários quando o assunto envolve reposição hormonal, principalmente em mulheres. E onde está a linha que separa um tratamento bem indicado em uso que se aproxima muito mais de anabolizantes. E as férias escolares já está aí e exige organização, principalmente quando os pais são separados. Afinal, como deve ser a divisão de tempo com os filhos? Será que é preciso autorização para viajar? E como manter uma boa comunicação entre os genitores? Daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre essa situação com a doutora Camila Juliana e ela vai explicar como devem ser conduzidas. A gente também vai falar de moda e também compreender a moda como uma transformação do corpo. Hoje a Fran Galvão, ela mostra como o conforto e a autoestima pode caminhar junto, principalmente no momento da perimenopausa, da menopausa. Mas para iniciar, a gente recebe Rafael Matos, best-seller, em uma entrevista com Jéssica Mendes. Hoje eu trago Rafael Matos, best-seller, empreendedor que fundou mais de 3 empresas milionárias antes dos 30 anos para trazer insights valiosos de como escalar o seu negócio. Confere nessa matéria que você que é empreendedor, quer escalar o seu negócio, não pode perder. Prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Jéssica. Rafa, você veio de uma família que já é empreendedora. Seu pai, seu avô começou a cultivar camarão lá no início, antes, quando ainda não se falava sobre empreendedorismo. Isso te influenciou como a ser empreendedor? Ou você pensou em seguir outra carreira, uma outra área? Jéssica, eu costumo dizer que tudo na nossa vida
uma questão de referência, né? É importante quando a gente cresce e amadurece, a gente ter sempre um ponto focal, aquela referência ali pra gente se guiar. E quando a gente tem dentro de casa, é muito vantajoso, né? Eu tive dentro de casa, assim, o meu avô produzindo camarão lá atrás, né? Porque ninguém produzia camarão no Brasil. Meu pai acabou me tendo com 18 anos, então ele era muito jovem. Teve que arrumar alguma forma de trabalhar, né, e assumir responsabilidades. E aí foi trabalhar na empresa do meu avô. Foi demitido 2 vezes, né, porque era um jovem, né, que ainda estava tentando se descobrir, mas como me teve muito cedo, teve que descobrir o que era o trabalho e a responsabilidade ainda muito jovem. Então ele começou a trabalhar no negócio do meu avô e foi basicamente o primeiro emprego dele. Ele acabou crescendo, transformando um negócio numa grande rede de franquias, de alimentação, restaurantes. E nesse meio do caminho, enquanto eu ainda tinha meus 12 anos, 14 anos, ainda entendendo sobre o que eu queria fazer quando eu crescer, eu via muito para os dois, né? E aí tinha tanto uma referência positiva, né, de um negócio da família que cresceu do zero, como também muitas vezes um conflito ali, né, do trabalho que levava para casa. E naquele momento eu comecei a ser puxado, a ser atraído por esse universo. Mas meu pai foi muito sábio quando ele, desde que eu fiz 18 anos, me fez ir para fora, assim, sabe? Me fez enxergar o mundo, me fez olhar para outras oportunidades. Quem sabe um dia eu pudesse assumir o negócio da família, mas não foi isso que aconteceu. Né? E desde os meus 18 anos eu saí de casa, fui estudar fora, passei 4 anos recebendo bolsa de atleta, estudei nos Estados Unidos. E quando eu já voltei com a cabeça querendo empreender e eu comecei a empreender do zero, assim, sem a ajuda de ninguém, do meu pai, de ninguém, com pouco dinheiro que eu tinha guardado. Eu comecei a empreender num negócio muito pequeno, era uma assistência técnica de iPhone, investi $50 para comprar um iPhone quebrado, lembra, ainda nos Estados Unidos, e dali surgiu meu primeiro negócio, comecei a reparar iPhones, comecei a consertar, comecei a receber muito cliente, e dali o negócio cresceu. A gente montou uma assistência técnica em Porto Alegre, eu com meu sócio, o negócio expandiu para ter várias unidades, e foi aí onde eu comecei a minha carreira empreendedora. Você começou a empreender 10 anos atrás e isso não era tão difundido no Brasil, o empreendedorismo, ainda ninguém sabia muito o conceito. Você acha que hoje está mais fácil empreender porque a gente tem mais informação, mais tecnologia, inteligência artificial? Ou você acha que naquela época era mais fácil porque ainda não era tanto difundido essa história de ser empreendedor? Cara, é uma boa pergunta, Jéssica. 10 anos atrás, quando eu comecei, quando eu falei, o meu começo era buscando na internet, né, uma forma de consertar um iPhone, vendo uma oportunidade de fazer isso ainda na faculdade. Se não tivesse existido a internet, né, a informação espalhada para todo mundo, não tinha tido a oportunidade de começar o meu negócio. E eu fiz administração, né, eu fiz uma faculdade inteira, pensando que eu ia me formar como empreendedor, né, sabendo administrar empresas, mas na real mesmo, você aprende a empreender na prática, né? Então, quanto mais você passa a ter acesso, né, a esses cases de sucesso, a essas histórias, a tantas informações como a gente vê hoje na internet, e ter aquilo como referência, como motivação, não tem dúvida, né, que você passa a ter muito mais vantagem nesse campo de batalha, mas ao mesmo tempo passa a ter mais competição. Ô Rafa, eu vejo que muitos empreendedores, talvez ele tenha um produto top, margem boa, replicável, pronto para franquear, mas esse empreendedor, ele não cresceu com o crescimento da empresa, a mentalidade dele ainda é de operacional. Do seu ponto de vista, quais são as habilidades, como antecipar esse desafio, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver para esse momento de crescimento? Muito bom. Eu costumo dizer que o empreendedor ele cresce em 3 degraus, né? O primeiro degrau é aquele empreendedor muito operacional. O empreendedor que o negócio é ele, né? Ele é o gargalo da empresa, ele não tem processos, os processos são ele. E ele está ali fazendo as compras, fazendo as vendas, atendendo o cliente, na operação, nada de errado. Eu comecei assim também. Eu lembro que no meu começo era eu, meus 2 sócios, num quartinho de, sei lá, 6 metros quadrados e a gente se virava ali, era tipo eu presa, né? No começo é muito saudável que você tenha um negócio nas suas mãos, mas as principais habilidades que você tem que construir para você sair desse papel e não ficar
preso na tua operação, crescer, mas ficar um empresidiário, que a gente chama, né? Não empresário, um empresidiário. Tá preso, né? Você precisa adquirir habilidades de gestão. Esse é o ponto principal. E aqui a gente vê duas coisas que, quando se compõem na gestão, cara, são variáveis que fazem qualquer negócio, qualquer empreendedor está pronto para crescer, que é pessoas, liderança de pessoas e gestão de processos. Sim. Quando o empreendedor entende que o principal trabalho dele é sair de frente do negócio, sair ali da operação, formar times, atrair pessoas boas, se dedicar em fazer ela ser melhor do que ele mesmo. Sim. Né? Porque o papel do líder é esse, né? Formar pessoas melhores do que ele para assumir aquele papel. E, em paralelo, construir os processos ao redor que vai garantir o padrão do atendimento, o padrão do produto, padrão de qualidade, para que ele se prepare para crescer. Não tem como você crescer sem você focar no padrão. Você para pensar, todas as maiores franquias que cresceram no Brasil, cresceram com padrão. Você vai na McDonald's da China, ou McDonald's aqui do interior de São Paulo, você vai ver um padrão no cardápio, no script de vendas, no tempo de atendimento, nos tipos de produto, na embalagem. E tudo isso só é possível quando você constrói processos, né? Então o empreendedor que está nesse estágio precisa investir muito nisso. Processos e pessoas. Muitas vezes a gente começa, mesmo estando no começo, a gente ainda vem com algumas crenças, a gente ainda vem com algumas limitações, a gente ainda vem com um ego que muitas vezes impede a gente de enxergar oportunidades que estão ao nosso redor. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da Construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela Construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tower. E agora a gente vai acompanhar um pouco mais do evento Vida, realizado pela doutora Natália Pazin, em Guaratinguetá. Um evento que fala sobre bem-estar, autoestima e também sobre cuidado. Vamos acompanhar? Hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês da terceira edição do Vida. Tudo o que aconteceu nessa manhã de sábado especial, um evento que foi idealizado por mim e pela nutricionista Mariana Ramos, para a gente falar sobre pele e nutrição. Entender que muitas vezes o seu skincare e o seu dermocosmético não vai sustentar a qualidade da sua pele. A gente precisa de algo a mais que está relacionado à alimentação e é sobre isso que a gente vai conversar nesse evento, que foi uma manhã super especial. Começamos com uma prática de yoga ao ar livre, em contato com a natureza, proporcionando um momento de relaxamento, conexão e presença. Em meio à rotina tão intensa que vivemos, parar por alguns instantes para cuidar da mente e do corpo faz toda a diferença, e isso também reflete diretamente na nossa pele. Ao longo da manhã, conversamos sobre um tema extremamente importante:
como tudo realmente começa de dentro para fora. Porque tem toda uma inflamação, uma alteração hormonal, outras coisas acontecendo que podem interferir na superfície da pele, que é aquilo que a gente está vendo do lado de fora. Muitas vezes buscamos apenas tratamentos externos, mas a qualidade da pele está profundamente ligada aos nossos hábitos, alimentação, hidratação, sono, equilíbrio emocional e qualidade de vida. Falamos sobre a importância da hidratação oral e tópica e entendemos que uma pele bonita e saudável não depende apenas de cremes, mas também da quantidade de água que consumimos ao longo do dia. Na verdade, a gente precisa pelo menos ali de 35 ml por quilo de peso. Então você faz uma continha, pega teu peso, multiplica por 35, que é o mínimo que a gente precisa, não apenas para a pele estar hidratada, mas assim, intestino, cérebro e todos os órgãos que são dependentes de água, né? Também abordamos a questão da flacidez, que vai muito além da estética. Ela está relacionada à perda de colágeno, a oscilações de peso, sedentarismo, ao envelhecimento natural e até aos níveis elevados de estresse, que aumentam processos inflamatórios no organismo e impactam diretamente nessa pele. Ainda falamos sobre o tão comentado colágeno e entendemos que a sua produção depende de diversos fatores. Apesar dele ter uma entrega maior para a pele, mas não depende só disso. Até esse colágeno oral, ele ser absorvido e ser entregue diretamente naquele ponto que a gente quer, demanda demais. Sem contar que precisa de, a Mari vai falar sobre outras fontes que precisa para esse colágeno de fato ser entregue. Outro tema muito importante foi o impacto do açúcar no nosso organismo, que é a glicação. Explicamos que esse excesso de consumo de açúcar acelera o envelhecimento através de um processo chamado glicação, que danifica as fibras de colágeno e elastina, contribuindo para a flacidez, perda de viço e envelhecimento precoce. Também conversamos sobre alimentos zero, light e diet. Muitas vezes, produtos que passam uma falsa impressão de serem automaticamente saudáveis, mas é importante entender o que realmente significa cada um deles e aprender a ler os rótulos. Nem tudo que é zero açúcar é saudável e nem todo alimento light é a melhor escolha. O evento Vida foi exatamente isso. Um encontro para compartilhar conhecimento, promover saúde, incentivar hábitos mais equilibrados e mostrar que a beleza de verdade acontece quando cuidamos do corpo de forma integrada. A beleza real e duradoura acontece quando tratamos o paciente de forma integrada, de dentro para fora. Não é sobre escolher entre estética ou nutrição, é sobre entender que uma potencializa a outra. E agora, o momento é para falar de moda. O corpo muda ao longo da vida e o estilo também pode acompanhar toda essa transformação. A Fran Galvão mostra como aliar conforto, elegância e autoestima durante a perimenopausa e a menopausa. Vamos acompanhar? Existe uma fase na vida da mulher em que o corpo começa a falar de um jeito diferente. O sono muda, a temperatura muda, a pele muda, o humor muda e muitas vezes a forma de se vestir também precisa mudar. Mas eu percebo que muitas mulheres ainda vivem esse momento tentando insistir em antigas referências de conforto, sensualidade e até feminilidade. E talvez esteja aí um erro importante, porque mudar não significa perder, significa adaptar. A perimenopausa e a menopausa trazem transformações físicas e emocionais muito reais. Ondas de calor, aumento da sensibilidade da pele, alterações hormonais, mudanças no corpo, no toque e na percepção sobre si mesma. E tudo isso impacta diretamente algo que muitas vezes a gente subestima: a lingerie que vestimos, o pijama que dormimos. E é sobre isso que vamos falar hoje. E para aprofundarmos esse assunto tão feminino e ao mesmo tempo tão desafiador para nós mulheres, eu estou aqui com a Carla, na Meia de Seda, aqui no Shopping Vale Sul, para a gente falar de pijamas, lingeries, nessa fase da mulher.
Quando falamos de perimenopausa e menopausa, quais são as principais mudanças no corpo feminino que impactam diretamente na escolha da lingerie e do pijama? Bom, vamos lá, Fran. A gente sempre trabalhou com esse público 40 a mais, né? Então, esses hormônios meio bagunçados da mulher, uma hora pra cima, uma hora pra baixo. Então, sempre foi uma preocupação nossa essa questão de tecidos corretos, né? A gente vai falar sobre isso. Mas os tecidos ideais para aquele momento, elásticos, acabamentos, estruturas, porque isso é muito importante, né? Então, tudo isso sempre foi muito bem pensado. E aí, falando sobre todas essas questões, o que a gente percebe? A mulher, quando tá entrando nessa fase, ou ainda atingindo essa fase, ela tem a questão dos calores. Apesar de que outro dia a gente escutou de uma pessoa que ela devia ter uns 70 anos mais ou menos, e ela falou o contrário, ela falou que morria de frio. E aí ela perguntou a questão dos tecidos também, né? Então assim, a gente precisa observar cada mulher. E é por isso que inclusive a gente tem uma gama de produtos tão grandes, com tecidos diferentes, com acabamentos diferentes, pijamas com tecidos, modelagens mais ajustadas, menos ajustadas, porque a mulher nessa fase, ela quer conforto, mas ela não quer estar desleixada. É muito o que a gente fala, conforto não tem a ver com desleixo, né? Então você não pode estar com qualquer roupa, você não pode estar com qualquer pijama, nem com qualquer lingerie, até porque as coisas começam a sair um pouquinho do lugar, né? Então o seio às vezes cai um pouco mais, a gente ganha gordurinhas onde a gente não tinha, porque é normal dos hormônios, né? Então assim, tem coisa que a academia não vai dar jeito, tem coisa que talvez só uma cirurgia e não é todo mundo que está disposto a... É realmente uma nova fase. É uma nova fase, né? E aquilo que a gente fala da meia de seda estar presente em todos os momentos, esse é um momento crucial. E existe uma ideia antiga, você até já falou um pouquinho sobre isso, que conforto e sensualidade não caminham juntos. Olha, que seria um mito, né? E como a meia de seda enxerga isso? Bom, eu tenho a prova aqui pra vocês, né? A gente tem uma coleção, Fran, que você é viciada e eu também, que inclusive tô usando hoje, que é a nossa coleção Rendada Classic, que é realmente, o que a gente fala dela? É a renda para o dia a dia, né? Porque tem essa questão de, renda pinica, renda num abraço corpo. E aí a gente prova aqui com uma coleção que tem mais de 30 anos de vida, né? Com vários modelos de sutiã, vários modelos de calcinha, porque de novo, até, né, pra mostrar aqui um pouquinho de tudo que tem, de uma renda que ela tem uma compressão interna, que a gente estrutura a peça de uma outra forma. Então, assim, é a renda para o dia a dia, mas com conforto, né? Então, até vamos abrir essa peça aqui. O recorte dela, né? Tudo específico, né? Assim, claro, tem um momento que a pessoa vai querer usar a renda com fio dental, aquela string pequenininha, mas a maioria, pode ser que tenha a mulher que vá usar, mas na grande maioria, a mulher que entra nessa fase, ela não quer isso. Né? Ela quer estar bonita, mas com uma renda que tem muita elasticidade e que vai abraçar o corpo dela, que vai dar essa questão da sensualidade, porque o bumbum é um pouquinho menor, mas não tá entrando, né? A calcinha, ela é toda de renda, que é, por exemplo, no caso dessa aqui, ela é toda em renda, não tem nenhum elástico, então ela não vai criar os pneuzinhos. E Carla, quais tecidos, essa é uma pergunta muito polêmica, quais tecidos uma mulher nessa fase deveria priorizar ou deveria evitar? Bom, vamos lá. A gente tem uma questão aí, a gente tem que falar, não muito técnico, né, mas de uma forma que as pessoas entendam. Tem vários tipos de tecido. Então, eu tenho o algodão, que é muito procurado, porque ele é um toque natural. Tem gente que tem alergia ao corpo, e sim, ele é um tecido bom, mas não para todo mundo e não em todas as ocasiões. Tem a poliamida, que é geralmente esses tecidos que a gente fala que são a microfibra, sabe? Que é o tecido mais geladinho. Pijamas de algodão são bons? São, mas para pessoas que, como aquela senhora, sentem muito frio, não é o apropriado. Ela talvez precise de uma peça de viscolaicra, de poliéster. Sim, gente, poliéster. O poliéster não é o demônio que falam por aí, tá? Depende. Assim como o algodão, existem tipos de poliéster, tipos de acabamento de poliéster. Essa peça, essa nossa linha loungewear que todo mundo pega e fala, é seda. Gente, isso aqui é poliéster. Só que é um poliéster bom, né? E tem algodões, por outro lado, que você pega e parece uma lixa, gente. Então, de novo, não é toda a fibra que pode ser maravilhosa e, assim, ela depende da aplicação e depende da qualidade. E nisso, assim, eu posso dizer que a gente toma muito cuidado, né, Fran? Na consultoria de imagem, eu sempre digo que estilo começa muito antes do look que o mundo vê. Começa no que toca a sua pele, no que sustenta o seu corpo, no que acolhe suas faces. Lingerie não é um detalhe. Pijama não é um detalhe. Um sustenta sua presença durante o dia, o outro embala seu descanso à noite. E os dois precisam acompanhar quem você é hoje. Então eu te deixo uma reflexão. Se o seu corpo mudou,
porque a sua forma de vesti-lo, inclusive por baixo e na hora de dormir, ainda seria a mesma? Me responde lá no Instagram, @fran.galvão, e eu te vejo aqui no próximo domingo no Estilize em Cena. E nós estamos no mês de férias das criançadas. E quando os pais são separados, as férias escolares exigem organização, diálogo e planejamento. Vamos entender como funciona a divisão dos dias, como ficam as viagens e quais os direitos e deveres de cada genitor. E para falar sobre isso, a gente chama a doutora Camila Juliana, que é advogada especialista em direito de família. Olá, bom dia! Mês de férias chegando e eu não poderia deixar de trazer para vocês orientações sobre a convivência com o pai e a mãe de seus filhos. Você já contou os dias de férias do mês de julho? É importante saber qual é a prática da escola onde os seus filhos estão. Tem crianças que têm 20 dias, tem outras que têm 30 dias de férias no mês de julho. Vai dividir com o pai ou com a mãe? É importante saber essas datas. Importante saber a data do início e do término para que vocês façam o revezamento. O que eu acho importante você antever e já se precaver em diálogo com ele? Quem começa com a divisão? Quando vai retirar? Quando vai devolver? E se ocorrerão viagens nesse período de estadia? Por que eu falo sobre a viagem? A mãe ou o pai, ela não tem o direito de interferir no passeio que o outro genitor vai fazer, mas ela tem o direito de saber aonde o filho está. Então, se o pai ou a mãe vai viajar com a criança, ela deve informar o outro genitor de onde vai estar e o período, porque pode acontecer uma eventualidade de você precisar uma comunicação. Outro ponto importante. Ocorrerá viagem internacional? Esse tipo de viagem exige um cuidado especial, porque algumas agências, algumas companhias aéreas, a própria Polícia Federal exigem autorizações expressas do outro genitor para que um pai ou uma mãe saia do país com o seu filho. É uma autorização relativamente fácil da gente fazer, mas que lá no aeroporto, na hora do embarque, você não consegue. Então, se vai haver viagem internacional, verificar a validade do passaporte da criança, a necessidade de autorização judicial e também uma particularidade. Às vezes quem vai viajar não é nem o pai ou a mãe, a criança vai viajar com os avós, com os tios, com os primos. Essa autorização também é necessária. E em alguns casos, havendo falta de diálogo entre os genitores, existe a necessidade de entrar com um processo judicial para suprir essa autorização. Se não existe nenhum impedimento lógico para que a criança viaje, desfrute desse passeio, pode-se entrar com um processo judicial para suprir a autorização do pai e da mãe. Mas aí vocês podem imaginar que demanda um pouquinho de tempo, então veja, combine, visualize todos os documentos que são necessários e, se precisar de advogado, dá tempo de contratar. Essas são as dicas para as férias desse mês. Até mais! E neste mês de férias, as criançadas realmente fazem a festa em casa. E é muito bom a gente saber, principalmente em famílias que os pais são separados, como fica, toda essa relação. E é para isso que o Pra Você, a sua revista eletrônica, agora aos domingos, passamos por uma longa trajetória aos sábados, às 9 horas da manhã, aqui na TH mais SBT, mas agora nós estamos juntos aos domingos. E eu agradeço a sua audiência, a sua companhia nessa manhã maravilhosa, mas o nosso programa vai chegando ao fim. E você fica agora com Telecena e em seguida Domingo Legal com Celso Portiolli. Até o próximo domingo. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas.
clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho.